para você levar. Aproveite também a Quarta do Peixe. Todas as quartas-feiras com descontos especiais em todos os produtos da loja. Peça sua teleentrega de porções pelo fone 3401-3315. Peixaria e Peixe, Rua Rui Barbosa, número 111, no centro de Farroupilha. ZYU 458, canal 198, Rádio Sonora FM 87,5 MHz, Farroupilha, Rio Grande do Sul, 24 horas no ar. Sonora FM. O seu digestivo diário com opinião está começando. É o Confronto com Guilherme Macalossi. Boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi, está começando mais uma edição do Confronto aqui na Rádio Sonora FM. O Confronto é o seu digestivo diário com opinião, com apoio cultural da Pizzaria Al Capone. Um crime contra a sua fome. RG Casa e Construção, aqui você de casa, na Avenida Pedro Grandene, número 88, no bairro Volta Grande. E Restaurante Antonielli, restaurante Café e Delicatessen. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelo telefone 30 35 25 29. Repetindo, 30 35 25 29. Na edição de hoje do programa, nós temos a participação do promotor e escritor Diego Pesce, que é autor do livro Bandidolatria e Democídio, obra que trata aí sobre o laxismo penal que contamina o direito brasileiro e que lega à nossa sociedade uma das situações mais violentas do mundo para um país dito pacífico. Este livro aí está sendo lançado pela editora Armada e pela Resistência Cultural. O confronto está no ar pelo site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5 e também pelo Facebook. Você também pode acompanhar o confronto pelas nossas plataformas em aplicativos de rádio, acessando os aplicativos e procurando pela Rádio Sonora FM. E nós já estamos no ar com a participação do promotor Diego Pesce. Doutor Diego, seja muito bem-vindo ao programa, boa tarde. Muito boa tarde, Guilherme, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aqui, é um prazer participar do seu programa. Muito bem, doutor Diego, nós estamos aí com o seu livro, você que escreveu ele em conjunto com o Leonardo Jardim de Souza, se chama Bandidolatria e Democídio, né? Esse livro aí que está sendo veiculado pela editora Armada e pela Resistência Cultural. Quando é que nasceu o interesse de escrever o livro Bandidolatria e Democídio? Bem, Guilherme, o interesse nasceu a partir da absoluta desconexão entre o debate público nacional e a realidade que eu e o colega enxergávamos, né? Como vários outros que trabalham com direito penal no dia a dia enxergam essa desconexão entre as teorias, entre o debate público e aquilo que efetivamente acontece. Para termos uma ideia, no Brasil nós tivemos no ano de 2014 cerca de 60 mil homicídios. Isso equivale a um homicídio a cada 9 minutos. Ou seja, isso vale dizer que nas próximas 2 horas, 14 brasileiros serão assassinados. Nós temos no Brasil 11% dos assassinatos do planeta. 21 das 50 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. Então, diante desses dados, o debate público brasileiro se resume sempre a questões como desencarceramento, legalização do consumo e eventualmente do tráfico de entorpecentes, e jamais sobre medidas que venham ao encontro do anseio da população, que é viver em paz, viver com segurança, poder colher os frutos do seu trabalho sem ser vítima de assaltos, de latrocínios e de homicídios. Então, o nosso trabalho tem essa experiência de mais de 15 anos de cada um de nós como promotores de justiça, colocando isso diante de uma visão mais ampla, de uma visão conectada com a realidade. O grande objetivo do trabalho foi esse e eu acredito que nós tenhamos obtido sucesso. Acho que antes desse livro da Bandidolatria e Democídio, havia apenas uma obra no mercado nacional tratando de laxismo penal, né? Que era o livro do Ricardo Dipp, se não me engano. O professor Ricardo Dipp, junto com
saudoso Volney Correia Moraes Júnior, né? Crime e Castigo. Crime e Castigo. Politicamente incorreto. Exatamente. Nós temos também... Só que é uma obra que está esgotada, se eu não me engano. Não sei onde é que tem essa obra. Esse livro hoje em dia. Do professor Gilberto Calado de Oliveira. Ele tem um livro chamado Garantismo e Barbárie e a Verdadeira Face do Direito Penal. E dentro do Ministério Público nós temos o professor Edilson Mongenor Bonfim. Ele tem um livro chamado Direito Penal da Sociedade, que também é nessa mesma linha. Mas pode-se dizer que é uma grande escassez no mercado editorial brasileiro de livros tratando da questão criminal nessa linha que esses livros abordam. Ainda mais quando tu compara, por exemplo, as bibliotecas das universidades de direito que estão abarrotadas de obras do Michel Foucault. Exatamente. O grande problema é esse. Eu tenho recebido, Guilherme... Tem coisa que estudante de direito, da primeira cadeia de penal faz, ficha de leitura do Vigiar e Punir. Exatamente. Inclusive eu passei por isso. E não há problema nenhum desde que se coloque o outro lado da moeda. Eu tenho recebido muitas mensagens de estudantes, inclusive professores, manifestando, inclusive, agradecendo e manifestando um espanto muito grande pelo fato de a gente ter escrito esse livro, porque é uma voz sufocada na universidade brasileira. Há uma demanda muito grande por um conhecimento diferente daquele que, via de regra, é passado na universidade, e simplesmente isso não é mostrado para os estudantes. Então, como é que o sujeito pode passar 5 anos de uma universidade, de uma formação dentro da universidade, sem ter contato com uma opinião dissonante daquela que é do professor, ou de uma linha diferente daquela que o professor entende que é adequada? Então, a nossa intenção é romper mesmo essa espiral de silêncio que se formou e trazer um contraponto a essa doutrina que é hegemônica no Brasil. O livro tem um nome curioso, Bandidolatria e Democídio. Eu gostaria que tu me explicasse o uso dessas duas palavras. Sim. Elas são uma é criação sua, sua e do Nenhuma Leonardo, delas, ou elas existem? Nenhuma delas. A bandidolatria foi uma expressão justamente cunhada nessa obra que tu referiste, do professor Ricardo Dipp, com Volney Correia de Moraes Júnior, quando no início dos anos 2000, no ano de 2000, se não me falha a memória, ele já registrava essa tendência. Ele dizia que é uma tendência nefasta do nosso século, essa bandidolatria, que seria um surto de contra-civilização que nós estávamos vivendo. Então, nessa obra surge o termo bandidolatria. E o termo democídio é um termo consagrado pelo professor R.J. Rummel, que ele trata desses assassinatos em massa, esses assassinatos em larga escala, e ele significa o quê? A morte de qualquer pessoa ou povo pelo próprio governo. E o mote do livro, em grande parte, é esse, Guilherme. O estamento burocrático brasileiro, a partir do momento em que ele se recusa a exercer o seu poder de manter a ordem, se recusa a exercer o seu poder de punir, ele está jogando a população brasileira, que ele desarmou nas mãos da criminalidade, submetendo essa população a um massacre por uma minoria violenta e lavando as mãos em relação a tudo aquilo que ele poderia e deveria fazer para proteger a população. Então, esse é o mote do livro, e a abordagem se dá nesses termos, de que o estamento burocrático, que é composto por administradores, por legisladores, por julgadores, por todos aqueles que deveriam aplicar e muitas vezes não aplicam a lei, esse estamento burocrático definido por Raimundo Fauro é um estamento democida na medida em que ele expõe a população brasileira a um massacre. Apenas para que tu tenhas uma ideia. O Estado Islâmico, Boko Haram, Talibã, Al-Shabaab, todos os grupos terroristas do planeta, os maiores grupos terroristas, atuando ao redor do mundo, precisaram de 2 anos, precisaram dos anos de 2014 e 2015, para matar o que se matou no Brasil em apenas 1 ano. Veja bem, Guilherme, entre o ano 2000 e 2014, foram mortas 743 mil pessoas no Brasil. Sabes qual é o percentual de denúncias oferecidas em relação a esses homicídios? Entre 5% e 8%. Então, se nós colocarmos um índice generoso de apuração de homicídios, colocamos 10% de apuração de crimes, nós temos uma quantidade absurda de 670 mil homicídios cuja autoria sequer foi apurada. Nós temos quase 600 mil mandados de prisão pendentes de cumprimento. E o que se fala no Brasil hoje é o quê? Desencarceramento.
encarceramento. É a grande bandeira da atualidade, né? Inclusive com o patrocínio da famosa, da famigerada Open Society, o seu Jorge Soros. A grande bandeira que está aberta no Brasil é o desencarceramento. Então, essa desconexão com a realidade é uma coisa que nós procuramos denunciar no livro, porque muitas vezes isso é escondido da sociedade. E isso é, digamos, estimulado e criado a partir das universidades, né? Quer dizer, Então, é um dos maiores focos. qual é o papel da universidade na formação de um imaginário que tem, digamos, na liberdade dos bandidos o seu princípio fundamental? É completo. O professor Olavo de Carvalho fala muito nisso. Né? Nada acontece na sociedade sem que passe preliminarmente pela cultura do povo. E nós temos, no nosso caso, 100%, quase 100% do pensamento universitário, há uma hegemonia nesse sentido, da glamorização da criminalidade. Então, quando a gente fala em bandidolatria, muitas dessas pessoas se sentem ofendidíssimas, né? Porque elas acreditam que é um rótulo infamante, como elas costumam atribuir isso aos outros. Costumam falar que você é um punitivista, como se todos aqueles que defendem a punição do crime fossem trogloditas. Mas, na verdade, bandidolatria é um termo descritivo. Não se trata de ofensa, é um termo que está descrevendo uma condição bárbara. O grande Mário Ferreira dos Santos, em 1968, Guilherme, ele já denunciava na obra A Invasão Vertical dos Bárbaros essa tendência que ele verificava no Brasil, de glamorização do banditismo, e denunciava isso como sendo um sintoma grave de barbarismo. E é exatamente o que nós temos hoje. A previsão do Mário Ferreira se confirmou amplamente no Brasil. Nós temos isso hoje de uma maneira gritante. Nós somos um país que, que na década de 80 tinha uma taxa de homicídio de 11,70 por 100 mil habitantes. Hoje é de quase 30 por 100 mil. Então, num período tão grande, nós demos um salto que nos faz termos mais mortes entre 2011 e 2015 do que aquelas ocorridas na Guerra da Síria. Que povo pode conviver com isso? E vale ressaltar, né? O Brasil é um país que está em paz, não é um país que está em guerra, não é um país em conflagração. Então, quer dizer que é um genocídio branco praticado em meio a um clima supostamente de paz. Exatamente. Eu acho que não tem nenhum lugar no mundo em que uma coisa dessas aconteça, só aqui, né? Eu não sei os índices da Venezuela, eu acho que são proporcionalmente maiores que os do Brasil. Mas falando de países de dimensões continentais, eu acho que é o único caso, né? Em números absolutos é o Brasil, e é um dos, percentualmente, ele está entre os primeiros também. Não tenha dúvida disso. O país, a Venezuela é uma calamidade, né? É um caso que possivelmente seja difícil comparar. Mas comparando o Brasil, e essa comparação que eu gosto de fazer com ele mesmo, a questão de 30 anos atrás, a situação que nós temos é absurda. Não se pode ter mergulhado tanto num abismo de criminalidade quanto o Brasil mergulhou, sem que se esteja fazendo algo de muito errado. Deixa eu te perguntar, professor, doutor Diego, com relação à questão da punibilidade no Brasil, ela necessariamente passa por uma reforma do nosso digamos, nosso arcabouço legal penal. O que seria necessário para melhorar as condições de punibilidade no país, já que elas estão praticamente perdidas, né? Muitas pessoas falam que ou em geral? Muitas pessoas falam que o Código Penal, por exemplo, ele é muito defasado. E ele é um código antigo já. Ele necessitaria de melhor aprimoramento ou ele teria de ser cumprido? A lei de execuções penais, como é que o senhor vê ela? Eu gostaria que o senhor falasse sobre essas duas coisas. Claro. Para começo de conversa, para dar um exemplo prático, para situar bem a audiência. No Brasil é possível que se cometa um homicídio simples, e se inicie o cumprimento dessa pena em regime semiaberto. E nós vamos para a execução penal que nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul hoje. Como é que é esse regime semiaberto? Com tornozeleira eletrônica, pelo que eu tenho conversado com alguns colegas que estão na execução criminal em Porto Alegre, muitas vezes, inclusive, sem tornozeleira, ou seja, sem controle nenhum. No livro cita casos, por exemplo, em Caxias, no Rio de Janeiro, em que apenados, entre aspas, do regime semiaberto foram encaminhados para casa sem controle nenhum. Por quê? De fato, não existem vagas nos presídios, os presídios são precários, e ninguém parece
ter se dado conta de que uma solução para isso é construir mais e melhores penitenciários. A solução é sempre a libertação, a colocação no meio social de indivíduos de alta periculosidade. O resultado disso é mais do que previsível. Nós contabilizamos todos os anos novos recordes, novas estatísticas de homicídio. Então, eu não tenho dúvida. Seriam necessárias penas mais severas, principalmente para os crimes graves, né? E uma execução mais adequada, mas que começa também, isso é importante que se diga, pela construção de penitenciárias adequadas. Ninguém defende que o preso não cumpra a pena com dignidade. Até porque essa alegação da indignidade do sistema penal, do problema carcerário, ela nunca é feita no sentido de resolver o problema, mas apenas de soltar, de reintegrar no meio social pessoas que não estão prontas para isso. Na verdade, sobre essa questão, doutor Diego, eu falei esses tempos com o seu colega aqui de Farroupilha, o doutor Ronaldo Lara. Sim, grande promotor. Que está na nossa audiência, inclusive. Ele estava aqui comentando o programa, parabenizando pelo programa, a quem eu mando um grande abraço, fraternal abraço. E na participação do Dr. Ronaldo Lara, que teve uma enorme audiência aqui em Farroupilha, ele comentava sobre como os presídios se transformaram em verdadeiros quartéis do crime, onde há uma verdadeira disputa para que o criminoso chegue lá. Quer dizer, estar no presídio hoje significa status para o bandido. E quando se fala na questão dos presídios, obviamente nós observamos os indicadores de investimentos na área. É muito baixa. Havia um contingenciamento de recursos para a construção de presídios para fins de superávit. O fato é que não havia superávit e também não havia presídios. Qual é a possibilidade de se fazer investimentos nessa área? Não é exígua? É necessário um investimento maior nesse sentido, obviamente. O livro trata, inclusive, disso. O governo federal contingenciou bilhões de reais do Fundem que se destinariam a isso, né? Há um cálculo agora, existe um movimento contra a impunidade. Sabe por que eu faço a pergunta, doutor Diego? Sim. Pelo seguinte, é muito comum as pessoas dizerem o seguinte: o nosso sistema penitenciário fracassou. E a solução que eles pregam para o fracasso do sistema penitenciário atual não é a efetivação de um sistema penitenciário bom, mas o fim do sistema penitenciário. Quer dizer, a soltura dos bandidos. Eles dizem, presídios não consertam criminosos. Então, soltam os bandidos nas ruas. E no fim das contas, quem paga o preço da soltura é, obviamente, a sociedade que já pagou o preço do bandido ter delinquido anteriormente. Por isso que eu lhe pergunto isso. Como é que esses presos foram parar lá em primeiro lugar? Eles não nasceram presos. Eles estavam soltos antes de delinquir. Isso é um dado fundamental. O presídio, ele não tem nem como função, eu acredito, ressocializar. A ressocialização vai ser uma oportunidade dada ao preso e depende muito da conduta e da disposição dele próprio. Agora, essa utopia de que o presídio tem que ser um lugar maravilhoso, que ele vai ter que ressocializar 100% dos presos, isso é uma coisa feita justamente para abolir totalmente o nosso sistema penal. Te pergunto, existe algum lugar onde se aplique isso? Isso é viável? O nosso livro ele começa com um caso, que foi aquele caso do homicídio, do patrocínio de uma senhora que estava buscando filho no colégio Dom Bosco, em Porto Alegre. O assassino dessa senhora já tinha sido preso e solto umas 4 ou 5 vezes. Ele tinha um histórico de antecedentes que parecia um guia telefônico. Ele não deveria estar solto, porque ele já tinha cometido inúmeros roubos um ano antes daquilo, de envolvimento com tráfico de drogas. Ele tinha um vasto histórico criminal. Ele é uma prova viva de que o encarceramento em algum período funcionou. Foi justamente quando ele esteve preso. Aquela senhora que foi brutalmente assassinada poderia estar viva se esse rapaz estivesse preso naquela ocasião e não tivesse sido solto. Esse é o cálculo que ninguém faz. O livro cita... E também há muitos casos, né, doutor Diego, de casos de homicídio, de outros tipos de crimes bárbaros que são cometidos, enquanto o preso está cumprindo a sua pena no regime semiaberto. Daí a pergunta que lhe fiz anteriormente sobre a necessidade de se reformar o nosso sistema de execução penal. É uma ficção, né, com todo respeito. Alguém acredita na efetividade desse sistema semiaberto? É uma coisa para inglês ver, para contabilizar como se o sujeito estivesse cumprindo uma pena, mas o índice de
criminosos que estão presos, entre aspas, no sistema semiaberto, é altíssimo e não se tem controle nenhum. Na minha modesta opinião, teria que ser extinto o semiaberto. É uma jabuticaba. É uma coisa que não... Uma criação que não funciona comprovadamente, né? E agora, uma coisa pior ainda, que é a prisão domiciliar, o faz de conta, que é esse negócio da tornozeleira. Nós estamos caminhando para um caminho que é pior do que a própria impunidade, é fingir que se pune, né? E nós estamos fazendo isso. Estatisticamente, estamos fingindo que se pune. E o custo, que jamais é visto, jamais é considerado esse custo de 60 mil vidas por ano. Os 60 mil homicídios por ano, na realidade, eles são vendidos por aí meramente como estatística, né? Quer dizer, não há uma preocupação efetiva em resolver o problema dos 60 mil homicídios por ano. Eu, pelo menos, não vejo política pública nenhuma sendo implementada nesse sentido. A vítima é um grande deserdado do nosso processo penal, né, Guilherme? Eu referi antes com relação à questão da penitenciária. Existem estudos com base nesses escândalos de desvio de dinheiro público. Seria possível abrir inúmeras vagas no nosso sistema prisional, sabe? Então, é uma questão ideológica. É aquilo que o Teodoro Dalrymple fala, no coração desses ditos progressistas, não há uma contrariedade ao sistema penal A ou B. Há uma contrariedade à punição em si mesma. Eles acham que todos são igualmente culpados e, portanto, todos são igualmente inocentes. E esse é o problema que nos leva à desconsideração da vítima, porque o criminoso é visto como uma espécie de uma nova classe revolucionária, essas teorias críticas do crime, né? Ele é visto como aquele ente marcudiano que teria consciência de classe, a nova força que vai mudar o mundo, e ele estaria sendo oprimido por uma sociedade que tem valores de poder, pessoas que pensam em trabalhar, pessoas que pensam em criar os filhos, educar os filhos, ter uma casa, ter um carro. Essas pessoas estariam oprimindo esse cidadão. E essa é a mentalidade que acaba impregnando todo o nosso estamento burocrático, o nosso sistema de ensino, essa oligarquia acadêmica que reage sempre de uma maneira muito feroz, de uma maneira muito agressiva a qualquer proposta de maior punitividade. E esse sistema é que tem custado tanto sangue brasileiro. Muito bem. Doutor Diego, vamos fazer um intervalo cultural. Na volta vamos continuar debatendo aí sobre os aspectos do livro. Bandidolatria e Democídio, o livro que está sendo aí publicado pela editora Armada, juntamente com a editora Resistência Cultural, o livro de autoria do promotor Diego Pesce, também do Leonardo Jardim de Souza. Nós voltamos em seguida aqui na Rádio Sonora FM com o Dr. Diego Pesce, que está falando aí sobre o sistema penitenciário, sobre a criminalidade, sobre as leis brasileiras. O confronto tem apoio cultural do restaurante Antonielli, restaurante Café e Delicatessen, RG, Casa e Construção, aqui você é de casa, e Al Capone Pizza de Máfia, um crime contra a sua fome. Um crime gastronômico, não um crime penal. Nós vamos fazer intervalo cultural. O programa está ao vivo no Facebook, você pode também acessar pelo site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5 e também pelas plataformas digitais por meio dos aplicativos de busca de rádio. Você pode buscar a Rádio Sonora FM por lá, ok? Doutor Diego, voltamos em seguida. Vocês que estão nos acompanhando, continuem, mandem suas mensagens. Na volta nós lemos os comentários e continuamos aqui com a conversa com o Dr. Diego Pesce, ok? O intervalo cultural está aí. Já voltamos. Linha editorial e polêmica destilada. Você está ouvindo o Confronto com Guilherme Macalossi. No Empório das Carnes, você sempre encontra carne de qualidade para um churrasco caprichado, preço justo e muito sabor. Tenha certeza da qualidade em sua mesa. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, Sala 10, Centro, Farroupilha. Fone 3412-7000. Al Capone, pizza de máfia, faça parte de nossa família.
50 sabores, pizza divina, 7 tipos de carnes com corte especial. Servicio Máfia del Sabor será sua companhia. Capone, pizza de máfia, il sapore De terça a domingo, das 19 às 23 horas. Reservas pelo fone 3412-0222, em Farroupilha. Teleentrega Restaurante Antonielli. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelos fones 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Restaurante Antonielli, de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e das 18 às 23 horas. Nos sábados, das 11 às 14h30 e a partir das 18 horas. E aos domingos, das 11 às 15h30. Restaurante Antonielli, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 174, Centro. Teleentrega 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Casa do Mármore Micfel. Arte, estilo e beleza em acabamento 100% a água. Qualidade em cozinhas, banheiros, pisos, mesas, balcões, pingadeiras, soleiras, revestimentos, fachadas, escadas e muito mais. Mármore, granito, basalto, silestones, pedras nacionais importadas é na Casa do Mármore Micfel. Rua Francisco Bareta, 45, Bairro América. Fone 3261 7953. Fanpage Casa do Mármore Micfel. Ouça de segunda a sexta, das 17 às 19 horas, Sonora Sunset. Os melhores hits de todos os tempos, com os clássicos e lançamentos da música mundial. Sonora Sunset, seu final de tarde muito mais leve e agradável, aqui na Sonora FM. A Toque de Classe oferece o serviço de revitalização, reforma e restauração de vasos, arranjos e harmonização da decoração. Tudo com bom gosto, exclusividade e diferenciação, sem custar mais caro. Entre em contato com a Toque de Classe e tenha uma assessoria completa na decoração. Toque de Classe, um toque muda tudo. Fone 3268-1466. Pensou em reformar? Na RG Casa e Construção você encontra tudo o que você precisa. Aproveite as ofertas em materiais e o frete grátis. Facilidade na negociação e atendimento de primeira é na RG Casa e Construção. Rua Pedro Grendene, 880, Bairro Volta Grande. Fone 3261-3436. Sonhos, sorrisos, amores, muita história pra viver, lembranças pra eternizar, destinos pra conhecer. Preserve os bons momentos, aquilo que é especial. Fotografia registra as melhores memórias e deixa a felicidade ficar. Pavan, estúdio Impressões Fotográficas. Você e a Pavan, muita história pra clicar. Um restaurante aconchegante, com sabores caseiros diferentes todos os dias, que trazem a sensação de estar em casa. Atendimento qualificado que valoriza seus clientes. Muito mais que um restaurante, tem sabor de lar. Restaurante Sabor de Lar, Rua Pinheiro Machado, 542, em frente ao Bradesco. Viver a vida de um jeito mais que especial, ver tudo mais colorido, tudo tão natural, enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ótica Bela Vista, sua visão, nosso olhar. Ótica Bela Vista. Com O Boticário, você pode trabalhar com liberdade, do seu jeito e fazendo o que gosta. E o melhor, vendendo os produtos que todo mundo adora. Aproveite, seja uma revendedora O Boticário e aumente sua renda. É super simples. Você pode receber os produtos em casa ou retirar na hora na sua central de venda direta. Acesse oboticarioComVocê.com.br ou ligue para 0800 729 9050 e descubra como você pode revender uma das marcas mais desejadas do Brasil. O Boticário. Acredite na beleza.
Em Farroupilha, ligue 3035 3935 ou 999 796267. Está chegando a Farroupilha, o primeiro restaurante de frutos do mar da cidade, Puerto Madeiro. Prove pratos exclusivos em um ambiente especial. Prepare-se para uma experiência única. Embarque nesta onda de sabor. Puerto Madeiro, restaurante de frutos do mar. Em breve em Farroupilha. Curta a página Puerto Madeiro Frutos do Mar e aguarde. Sonora FM, a rádio que todo mundo ouve. Uma rádio leve, light, agradável, uma seleção musical feita pensando em você. Para deixar seu dia melhor. 24 horas de música boa. Faça parte da programação pelo e-mail contato@radiosonorafm.com.br ou pelo nosso WhatsApp 54996942899. Confronto, o seu digestivo diário com opinião está de volta. Estamos de volta aqui na Rádio Sonora FM, estamos entrevistando hoje o promotor Diego Pesce, que escreveu conjuntamente com o Leonardo Giardini de Souza o livro Bandidolatria e Democídio, livro que está sendo lançado pela editora Armada e pela editora Resistência Cultural. Trata aí do laxismo penal e também de outros aspectos envolvendo a criminalidade no país. Cartão de fidelidade da Farmácia São Lucas. Adquira o seu cartão nas Farmácias São Lucas e acumule pontos e vantagens. Aproveite esta novidade. A Farmácia São Lucas aceita todos os cartões, inclusive o Banricompras. Teleentrega pelo telefone 3261-2620. Repetindo, 3261-2620. Cartão de fidelidade da Farmácia São Lucas. E problemas para gerir o seu negócio? Conheça o software Apliper e controle a sua empresa. Gestão de estoque financeiro, nota eletrônica, SPED fiscal, assistência técnica diferenciada e muito mais. Conheça o software Apliper na Persiste Informática. O software Apliper conta com uma versão básica, ideal para você que quer simplesmente emitir nota eletrônica. Ligue e conheça. 3261-7527. Repetindo, 3261-7527. O software Apliper é na Persiste Informática Farroupilha. Mandar aqui um abraço para o Marcos Villanova, o Charles Vicentim Paza, e para aqueles que estão mandando seus comentários. O Sérgio César também entrou, o Manuel, deixa eu pegar aqui, Manuel Figueiredo Antunes, dizendo que o Diego sempre mostrando a realidade sem filtros, desencarceramento, falta muita gente presa. A Thaís Scalco está dizendo boa tarde, o judiciário ideologicamente comprometido, as sentenças dos jovens juízes não julgam à luz da lei, mas em função do contexto social, a utopia esquerdista que salva o bandido e condena a sociedade. Enfim, tem vários comentários aqui que estão chegando e nós vamos lendo conforme eles vão sendo postados. Você que está aí nos acompanhando, pode enviar a sua pergunta, pode enviar a sua colocação pelo site www.radiosonorafm.com.br ou também no Facebook. Nós estamos ao vivo por essas duas plataformas, também pelo dial 87.5 e nas plataformas digitais por meio dos aplicativos. Doutor Diego, estamos de volta aqui. E eu gostaria de colocar a seguinte questão para você, que eu acho que é muito importante de ser abordada. É sobre o impacto da drogadição no contexto do aumento da violência. Eu acho que é um assunto importante porque nos últimos anos o que nós vimos foi uma penetração muito forte do crack no ambiente público brasileiro. Nós vemos por aí a proliferação das chamadas cracolândias. Antigamente a Cracolândia, 20 anos atrás, era um ponto isolado em São Paulo. E agora nós temos zumbis do crack por tudo que é lado. E o crack é uma droga de fácil acesso, de consumo rápido, de efeito curto, e que deixa a pessoa completamente transtornada, muito mais do que outras drogas que antigamente eram consumidas até mais do que hoje é consumido o crack.
e obviamente com o consumo de crack em ascensão, também aumentou os casos de furtos, de assaltos, de violência contra as pessoas. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a questão do impacto do aumento dos indicadores de drogadição na sociedade com o da violência, por favor. Sim. Veja bem, Guilherme, o tráfico de drogas em larga escala, ele foi concebido inicialmente como guerra química. Está muito bem claro num livro que nós citamos na nossa obra, Red Cocaine, tem tradução no Brasil em alguns sites, de Joseph D. Douglas. Guerra química em que sentido? Se satura um país com droga, e isso equivale a uma invasão muito pior do que uma invasão por um exército. Então, por um longo tempo, essa guerra química foi movida por países contra países, envolvendo agências de Estado, envolvendo setores de governo, envolvendo corrupção, e envolvendo, é claro, gigantes do sistema financeiro. No final dos anos 90, o tráfico internacional de drogas movimentava 2 trilhões de dólares. Então, para que se tenha uma ideia do que é isso. E o crack, especificamente, o que ele consiste? Uma opção de mercado. O mercado estava saturado de cocaína, né? Como é que se reage a isso? Baixa qualidade do produto e expande para um leque maior de consumidores. E foi o que aconteceu. E nós vemos no Brasil hoje o quê? Minha crítica, inclusive, aqui aos setores liberais. Uma defesa do consumo de drogas, das vendas de drogas, como uma opção individual. Ora, essa ideia de que a drogadição deve ser defendida a todo custo como uma opção individual, como se o autoenvenenamento de alguém fosse admissível por ser uma opção individual, foi concebida justamente por aqueles estrategistas que implantaram o tráfico de drogas em larga escala no Brasil e na América Latina. Isso está muito bem demonstrado nesse livro que nós citamos na obra. Então, o custo disso é altíssimo. A resposta do Estado brasileiro e os debates públicos que existem em torno disso beiram, assim, o surrealismo, porque eles não tratam do custo social, não tratam do dano social que a droga causa, e se limitam unicamente a essa questão da opção individual. Ao ponto de nós vermos, como alguns dias atrás, um ex-presidente da República, o presidente... Só interrompendo brevemente, doutor Diego, quem está acompanhando a transmissão pelo Facebook está vendo nesse momento imagens da Cracolândia no centro de São Paulo. Só que é uma imagem que você vai em qualquer grande centro urbano brasileiro e a imagem se repete. Né? Sim, que são o quê? São pessoas... Algumas associações de juristas definem como o suprassumo da manifestação dos direitos individuais daquilo ali. Que aquilo ali é o que há assim, de mais moderno e atual e merece ser defendido como um direito individual. Né? Então nós pegamos, concluindo o que eu vinha dizendo, um ex-presidente como Fernando Henrique Cardoso defendendo de maneira intransigente a liberação do consumo de drogas. E esse mesmo ex-presidente é absolutamente contrário à liberação do porte de arma para o cidadão ordeiro. Então, veja que contradição, Guilherme. Com uma das mãos, ele nega ao cidadão ordeiro os meios de defesa. E com a outra, ele oferece à totalidade da população os meios de destruição. Porque a droga nada mais é do que isso. Ela transforma destruição em lucro. Né? E esse lucro vai para quem? Vai para narco-guerrilha, vai para narcotraficantes, vai para narco-ditadura. Esse lucro obtido com o tráfico de drogas permite que o Estado brasileiro não tenha mais o domínio territorial completo, que o governo tenha determinadas áreas nas quais o governo não entra, porque estão tomadas pelo narcotráfico. E eu vou citar aqui para não ficar só com o Rio de Janeiro, São Paulo, ou mesmo Porto Alegre. Existem cidades do interior gaúcho, onde a guarnição local da Brigada Militar não entra em determinados bairros. É preciso reforço. Isso é um fato constatado diretamente por mim, na minha atuação como promotor de justiça. Falando com policiais militares, conversar com eles, vão confirmar isso. Então, essa é a realidade. Esse dinheiro vai financiar o crime. O Estado se omite, o Estado cada vez mais cede terreno. E a discussão que se tem em torno do tráfico e do custo social disso é unicamente como se tratasse de um direito individual. E é o maior absurdo que pode existir. Só para fazer o link aqui com o que nós falamos anteriormente, doutor Diego, que é sobre a questão dos presídios,
Os críticos do sistema penitenciário, os críticos que defendem liberações em massas de apenados, não os críticos daquele que defendem a construção de mais presídios para suprir a carência de vagas, eles argumentam que boa parte daqueles que estão presos não são criminosos de alta periculosidade, mas sim criminosos que foram colocados dentro da cadeia em virtude de consumo de drogas. Mas, gostaria que tu falasse sobre isso. O consumo de drogas em si, ele não é um crime que leva alguém à cadeia. Tem que ser feita uma triagem muito grande, mas criminosos, crimes que levem efetivamente à prisão no Brasil hoje, são crimes graves. O tráfico de drogas eu considero um crime grave. O latrocínio é um crime grave, o homicídio é um crime grave, e veja você que mesmo o homicídio permite o cumprimento de pena em regime semiaberto. Então, nós temos muitas vezes falácias, né, que pegam um criminoso, um apenado, melhor dizendo, e diz, olha, ele está preso e é mais uma vítima, ou não há uma gravidade suficiente. Eu gostaria que fosse apontada a situação concreta daquele indivíduo. O sujeito foi preso traficando drogas, já tinha, em regra, já tem latrocínio, já tem um porte ilegal de arma, uma tentativa de homicídio. Todos, minha experiência pessoal, né, todos os cidadãos que estão presos, todo o apenado que está em regime fechado, ele tem uma folha de antecedentes compatível com isso. E ele foi para lá pela decisão de um juiz de direito, baseado na legislação brasileira, que já, temos que dizer, é extremamente leniente. Então, essas críticas genéricas, esse tipo de argumento, quando é lançado, teria que solicitar no município os casos específicos que justificam isso que o senhor está falando. Porque, na maioria das vezes, isso é puro diversionismo. Né? Não estou dizendo que não possa existir um ou outro caso, uma prisão flagrantemente ilegal ou algo do gênero, mas para isso existem remédios dentro do próprio sistema, existe habeas corpus, existe defensoria pública, existe advogado do próprio Ministério Público, está ali para fiscalizar isso. Agora, esse tipo de generalização, se chama de falácia do espantalho, você pega um exemplo aleatoriamente e converte isso na totalidade de uma realidade para denunciar a necessidade da prisão. Isso é um artifício que não é correto de ser usado. O Dr. Ronaldo Lara manda aqui para nós uma estatística importante. Ele fala que o contingente de 600 mil presos representa apenas 0,3% da população brasileira. Considerando a carnificina que ocorre no país, pode-se dizer que quase ninguém é punido. Pura verdade. Né? Inclusive é o seguinte, há uma manipulação desses números, colocando o Brasil como um dos países com maior população carcerária do mundo. O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo porque ele tem uma das maiores populações do mundo. Nós estamos entre as 5 maiores populações do planeta. Eu acho que é importante também argumentar o seguinte, né, doutor Diego? Se existe uma onda de criminalidade e os bandidos se existe uma continuidade delitiva dos bandidos, ou seja, eles continuam praticando crimes, é porque eles sabem que as punições são pequenas, são brandas, quando elas são executadas. Né? Então já não há execução de pena, já não há prescrição de punição para os criminosos. Quando esta prescrição acontece, ela é branda. Então há um estímulo para o cometimento de crimes. Se você eventualmente eleva os padrões punitivos do país e efetua as punições, obviamente que vai haver uma diminuição no número de crimes que são cometidos, porque a suposição de que você eventualmente poderá pagar pelo que você fez, indo para um presídio onde você não vai ter conexões criminosas, onde você não vai ganhar status, onde você vai ficar, de fato, enclausurado, longe da sociedade, ela diminui o seu âmbito criminoso. Né? Nos Estados Unidos isso acontece. Há uma contínua diminuição nos índices de crimes nos Estados Unidos, há um acréscimo no número de prisões, e isso mostra a efetividade da lei e, a diminuição da perspectiva de falta de punição por parte dos bandidos. É exatamente o contrário, não concordas? É disso que trata, Guilherme, a análise econômica do crime, né, surgida em Chicago, em 1968, pelo professor Gary Becker, trata justamente disso. O crime, ele é uma análise de recompensa e custo que o criminoso faz.
qual o custo, qual a mobilidade que ele vai ter com aquilo ali. E como é que se verifica a maior ou menor quantidade de crimes? Pelos investimentos em policiamento e punição, pela probabilidade de condenação, pela probabilidade de pena, pela probabilidade de ganhos lícitos. Hoje em dia nós já temos estudos que demonstram a diminuição do número de crimes em razão do armamento civil da população, que seria um fator dissuasório, um fator inibidor da prática de crimes. Nós temos excelentes estudos na Universidade Americana nesse sentido, né? E o que é importante em relação ao Brasil é que não se prende muito. Eu te referi no início do programa, nós temos de 60 mil homicídios que resultam em denúncia, não estou dizendo nem condenação, são entre 5% e 8%, segundo o Instituto Nacional de Segurança Pública. Então nós temos mais de 90% dos crimes de homicídio no Brasil não são sequer apurados, Guilherme. O Brasil tem uma população carcerária que não está, está entre as 30 do mundo, não está nem entre as 5, nem entre as 10, nem entre as 20, é a 30ª do mundo. Então não se prende demais. No Brasil se apura de menos. Se tem um sistema que já é leniente, mas ainda se ele fosse o sistema penal mais severo do mundo, nós vivemos na prática um quase abolicionismo penal. Por quê? Porque nós não apuramos sequer a autoria dos crimes. Então é uma ilusão falar em penas maiores, penas menores, mas penas para quem? Se nós não conseguimos apurar nem quem foi o autor de um homicídio. Esse é o grande problema. Vamos voltar aqui ao termo bandidolatria, porque eu acho que ele se enquadra em algumas decisões jurídicas que foram tomadas, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que numa decisão, para mim, para lá de inconsequente, autorizou que se pagasse indenização para criminosos acondicionados no sistema prisional, se eu não me engano, lá do Amazonas. E cada um deles vai receber uma pensão por um longo tempo. Os filhos, as famílias vão receber pensões por um longo tempo e eles vão receber uma indenização também. Se não me engano, R$400 mil. Não sei exatamente o valor. Mas isso aconteceu recentemente, foi um alvo de um comentário meu aqui no programa. Eu vou até, enquanto tu respondes, eu vou pesquisar aqui os números exatos das indenizações que foram dadas. E eu argumentei na época, no editorial aqui do programa, comentando a decisão, que se nós estivéssemos em um país suficientemente desenvolvido, que presta serviços públicos de qualidade, mas que tem presídios ruins, até se justificaria indenização para o criminoso em vista das péssimas condições dos presídios. Mas que, dadas as condições de degeneração em todos os setores da vida pública nacional, saúde, infraestrutura, segurança, saúde, educação, não haveria motivos para que o Estado privilegiasse a casta daqueles que optaram por estar naquele ambiente, ou seja, aqueles que optaram delinquir. Como é que tu vê a questão da indústria de indenizações que pode nascer a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Indústria que tende a retroalimentar o próprio crime organizado, né? Se hoje em dia se tem como um consenso que as cadeias são tomadas por facções, que as facções pegam um percentual da renda obtida por quaisquer meios dos apenados, é óbvio que esse dinheiro do governo vai retroalimentar o próprio crime organizado. E o que eu gostaria de ver é o governo brasileiro, o Estado brasileiro, dando indenizações para familiares de vítimas com essa mesma boa vontade, né? com essa mesma desenvoltura, com esse mesmo alarde. Né? Porque eu tive a oportunidade de assistir alguns dias atrás um filme chamado Silenciados, um documentário, Silenciados, que ele mostra familiares de vítimas, né, de jovens brasileiros que foram mortos, pai e mãe que têm sido assassinados, viram zumbis, né? Então essas pessoas dando entrevistas, e todas elas com camisetas, mendigando justiça do Estado brasileiro. Porque não houve punição, ou se houve punição foi uma coisa pífia, ou foi o assassino é um menor de 18 anos que teve uma punição ridícula e vidas são destruídas. E por outro lado, quando esse descalabro nas penitenciárias resulta em algo assim, o que acontece? Há imediatamente a disposição de se indenizar esses presos. E eu pergunto mais, se há indenização, é porque houve alguma culpa do Estado ali dentro. Quem administrava isso aí? Quem era o responsável? Quem era o juiz responsável pela execução penal? O que foi feito em relação a essas pessoas? Porque o grande problema é que sempre acaba a consequência mais grave resultando no bolso do contribuinte brasileiro. Né?
não há dúvida de que a penitenciária tem que ser um local onde o preso possa cumprir a pena com dignidade. Agora, qual a resposta para algo desse tipo? Isso foi uma barbarismo que aconteceu. É indenização financeira para a família presidiária. E a sugestão, como aconteceu logo em seguida, se não me engano, pela Defensoria Pública Federal, mais que uma sugestão, creio que foi um pedido formal feito à Justiça, de que se liberem os presos da fila penitenciária, porque não é um lugar suficientemente seguro para mantê-los. Ou seja, lá é um lugar perigoso demais para que os delinquentes fiquem. Mas esses delinquentes podem ser soltos na sociedade, no meio social, para fazer o que bem entenderem novamente em relação a pessoas que nunca cometeram qualquer crime. É que na realidade, doutor Diego, nós temos que... honestamente num país chamado Brasil. Nós temos que concordar, né, doutor Diego, que não existe hoje no país lugar mais seguro para os bandidos do que nas ruas. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Analisa o que são as casas no Brasil. Nas cidades pequenas, as casas cobertas com fiação elétrica, com muros gigantes, cachorros, sistema de vigilância. Nossas casas parecem penitenciárias, nossos apartamentos, nossos prédios parecem penitenciários. E o brasileiro se acostumou a viver dessa maneira, Guilherme. Isso é o mais triste, é que a população brasileira parece anestesiada para isso. Eu vejo milhões de pessoas nas ruas e com razão, denunciando corrupção, mas nós temos uma coisa que é mais grave no entendimento que a própria corrupção. São 60 mil brasileiros sendo assassinados todos os anos, sem que ninguém se dê conta de apontar o dedo para os responsáveis por isso. Tanto quanto criminosos, o estamento burocrático brasileiro é também responsável. Ele não adota medidas adequadas, ele não faz todo o possível que ele deveria fazer para pelo menos diminuir esse índice. Nada vem sendo feito nesse sentido. Tanto é que os índices têm se mantido padronizados já há pelo menos 10, 12 anos. Né? Tem sendo feito para aumentar. Porque quando você fala em liberação do consumo e venda de drogas, quando você fala, assume um compromisso junto à ONU de diminuir 10% da população carcerária, dos 670 mil homicídios que não foram sequer apurados nos últimos 15 anos, e tendo 500 mil mandados de prisão por cumprir, é porque você quer piorar a situação. Eu não sei onde se quer chegar com isso. Querem tornar o Brasil pior do que a Venezuela, mas nós vamos conseguir piorar. Meu receita aqui há 10 anos está num programa como o teu falando dos 90 mil homicídios por ano no Brasil. E é uma coisa bem factível se nós considerarmos que na década de 80 nós tínhamos 1/3 do número de homicídios, do índice de homicídios por 100 mil habitantes que nós temos hoje. Muito bem, doutor Diego, eu gostaria de lhe agradecer a participação aqui no programa. Nós já estamos nos encaminhando para o fim do programa. O doutor Diego Peça, então, lembrando os nossos ouvintes, é autor do livro Bandidolatria e Democídio, juntamente ao Leonardo Giardim de Souza. O livro está sendo vendido aí pela editora Armada e pela Resistência Cultural. Onde é que nós podemos achar o livro, doutor Diego? Na Livraria Cultura e no site da Editora Armada também, é bandidolatria.editorarmada.com.br. Esses dois lugares aí temos o livro disponível e também podem consultar, temos a página no Facebook, se me permite, Guilherme, Bandidolatria e Democídio. Muito bem. Doutor Diego, gostaria de deixar com a última palavra antes de encerrarmos. Agradeço muito a oportunidade de falar do seu programa. Eu gostaria de dizer que, antes de ser um entrevistado, sou ouvinte assíduo do programa. Agradeço. Parabenizo aí por todo o belo trabalho que você tem feito. E registrar meu abraço também para todos aqueles que nos prestigiaram com a sua audiência e colocando à disposição aí sempre que vocês precisarem. Uma grande satisfação, Guilherme. Muito bem. Só para, então, antes de nós encerrarmos a entrevista aqui, pegar aqui a notícia de fevereiro, que foi a notícia que eu citei sobre a questão das indenizações de bandidos que receberiam recursos oriundos do erário público em virtude de ações contra o Estado. A decisão foi do STF. A notícia é a seguinte: o STF decidiu, em sessão nesta quinta-feira, dia 16 de fevereiro, que presos encarcerados em cadeias superlotadas ou em más condições de saúde e higiene podem ser indenizados por danos morais pelo governo. A decisão foi proferida ao julgar recurso da Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul contra a decisão do Tribunal de Justiça daquele estado, que, ao julgar o caso de um preso, entendeu não ser possível exigir do governo estadual indenização por danos morais devido às más condições do presídio. O julgamento do STF tem a chamada repercussão geral,
ou seja, as decisões do Supremo devem obrigatoriamente ser seguidas por outros tribunais em questões semelhantes. O resumo da decisão, conhecida no meio jurídico como tese, foi fixado da seguinte forma pelo Supremo. Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições de encarceramento. No caso específico do preso de Mato Grosso do Sul, a decisão do Supremo também determinou que fosse paga ao detento a indenização de 2 mil, antes fixada pela terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e posteriormente derrubada em recurso do governo àquele tribunal. Doutor Diego, então fica aquela situação. A decisão é de repercussão geral. Os tribunais hierarquicamente abaixo do Supremo Tribunal Federal terão de decidir com base nessa decisão, e daí, quando nós tivermos presos entrando na justiça, porque vai acontecer de forma recorrente, porque ninguém toma atitude nenhuma para melhorar o sistema carcerário brasileiro, vai ter que se determinar o pagamento de indenização para os criminosos. De onde é que vai sair o dinheiro? Vai sair dos cofres públicos dos estados, que já enfrentam dificuldades consideráveis para investir na área de segurança pública. Ou seja, o dinheiro que poderia ir para a segurança vai para o bandido. Enquanto isso, a polícia recebe salários parcelados, né? Nós temos policiais mortos em serviço, de maneira heróica, cuja viúva com 2 filhos, um mês depois ainda não recebeu a pensão, são obrigados a fazer vaquinhas para sustentar os filhos. Isso é o caso que eu testemunhei, não estou dizendo nenhuma notícia que eu tenha visto, eu testemunhei isso. E é o país que nós estamos vivendo. O contribuinte paga 5 meses de salário, 5 meses de trabalho dele por ano para um governo que não consegue construir uma penitenciária decente e que transforma a própria incompetência em indenizações dos criminosos, tirando mais dinheiro desse contribuinte, que vai continuar vivendo num estado um país onde morrem 60 mil pessoas por ano, uma a cada 9 minutos. Doutor Diego, eu só tenho aqui questionamento de ouvinte. Ele pergunta de que modo o Ministério Público poderia trabalhar para melhor fiscalizar alguns órgãos ele chama direitos dos humanos. A pergunta do Rafael Wellhausen. Eu espero ter lido o nome correto. Trabalha oferecendo denúncias, temos colegas abnegados, trabalhando no Tribunal do Júri, tentando combater a criminalidade da melhor maneira possível. O grande problema, Guilherme, é que não se pode fazer tudo, né? Nós temos no Brasil essa cultura, por isso que eu me refiro ao estamento burocrático. Nós temos um poder muito grande, inclusive no meio da imprensa, né, militando em favor dessa verdadeira causa, que nós chamamos de bandidolatria. Então o Ministério Público tem feito o seu trabalho na medida do possível. Os colegas, principalmente vários colegas que eu conheço, que eu vejo que dão o sangue nessa luta diária no Tribunal do Júri, no combate a esses crimes, mas chega algum momento em que isso é trancado, seja na execução penal, seja no julgamento de algum recurso. É preciso que se faça justiça também. Nós temos excelentes juízes de direito, nós temos a esmagadora maioria dos juízes que não aparecem são juízes que se preocupam com isso e fazem o que é possível. Mas chega a um determinado ponto em que esse poder deles não tem mais efeito nenhum, como nessa decisão que tu acabaste de ler. O poder, em última análise, acaba sempre neutralizando esses espasmos pró-sociedade que acontecem. Assim foi com a lei dos crimes hediondos, que, vítima de um ativismo violento, o regime integralmente fechado para o cumprimento de pena dos crimes hediondos foi revertido no Brasil, após o Supremo haver afirmado que aquilo era constitucional. Um ativismo judicial tremendo fez com que isso voltasse atrás e deixou de existir o regime integralmente fechado até que a própria lei fosse mudada, e assim acontece. Então é uma luta permanente. O que eu digo é o seguinte, se me permitir, não vai ser uma instituição, não vai ser o Ministério Público, não vai ser o Judiciário, enquanto o povo brasileiro não tomar consciência do que está acontecendo, enquanto o povo não começar a exigir, a reivindicar uma postura daqueles que o representam, nesse sentido de que a segurança é um direito que ele tem e que o Estado é um empregado, os administradores, legisladores, promotores, juízes trabalham para o povo e não podem trabalhar jamais contra esse povo ordeiro. Enquanto o povo não tomar consciência disso e exigir efetivamente seus direitos, nós vamos continuar nessa situação. Muito bem.
Diego Pécio, obrigado novamente pela participação aqui no programa. Eu queria agradecer também a audiência de todos aqueles que nos enviaram seus comentários. O César Dey, lá de Porto Alegre, nos manda um abraço. Também o Jefferson Bombaquim, o Hélio Beltrán, do Instituto Mises. Também estava acompanhando o coautor do livro, o Leonardo Jardim de Souza. Mandar um abraço também, parabéns, doutor Leonardo, pelo trabalho aí, conjuntamente ao doutor Diego. E a todos os demais aí que enviaram comentários, participaram da transmissão ao vivo, enviaram as suas colocações aqui para o programa. Nós vamos ficando por aqui e nós voltamos amanhã a partir da 1h da tarde com o seu digestivo diário com opinião. O confronto fica com a transmissão ao vivo encerrada e também nos aplicativos e no site. Nós voltamos amanhã a partir da 1h. Vocês ficam agora com o Tarde Sonora e depois com o Sonora Sunset. Um abraço, boa tarde de quarta-feira a todos. E até mais.